Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 22. Eu faço uma força para falar 22. A gente que é carioca dá uma chiadinha, né? Meu natural seria Lucas 22. Oh, aleluia! Deus abençoe, irmão César, irmã Tatiane, Deus vivo, gente. Deus prepara tudo. Olha, eu quero agradecer esse casal. Eles tomaram um chá de cadeira, porque a Tati teve uma ideia incrível. Ela viu a minha situação pela rede social, e aí ela separou um vestido novo, lindo, de uma loja que eu amo e que ela ainda não tinha usado. Eu falei, olha, essa oferta aí tá igual a de Davi no campo de Araúna, hein? Sacrificial. Porque é uma marca muito querida e um vestido muito bonito. E olha o que ela pensou, gente. Eu vou chegar 1h30 mais ou menos mais cedo do horário combinado. E eu não sabia, eu estava apagada, né? Porque eu estava sem dormir já há quase 2 dias. E daqui a pouco o telefone tocou. Minha mãe, olha, o pessoal chegou. Eu falei, meu Deus, como é que o pessoal chegou, gente? Eu pensei, hoje é o dia que Deus me abate. Vou ir suja, fedorenta, feiosa, né? E não, ela teve essa ideia de chegar mais cedo, ver se essa roupa dava. Só que o que aconteceu? Tati e César trouxeram a bênção. Eles chegaram 30 minutos depois, cravado. Chegou quem? A mãe. Mas olha que eu já tinha experimentado o vestido que Tati graciosamente trouxe para tentar nos favorecer. Porque a igreja é assim, vocês são assim. E aí eu experimentei e falei, poxa mãe, olha o vestido da irmã, vou ter que devolver. Aí botei o vestido de novo. Sabe o que eu fiz para quebrantar o coração dela? Mas isso ela só ia ver em casa. Eu peguei a etiqueta da comprovação da minha bagagem, porque eu tinha rasgado a etiqueta de abrir, aquele papel celofane, sabe? E coloquei a etiqueta bem em cima assim da cola, como quem diz assim, era para ter ficado. E coloquei na sacola e mandei para ela. E vim falando sobre isso, brincando no caminho. Quando chegou, agradeci de todo o coração, irmã, muito obrigada, mas olha, não precisou, a mala chegou junto, tá aqui, usa seu vestido. Ela, não, de maneira nenhuma. Eu falei, não. Falei, não, Tati, de maneira nenhuma. Ela, não, é seu. Eu falei, não. E aí, quando ela me deu o vestido que eu ganhei, eu falei, Jesus, valeu a pena ter perdido a mala, muito obrigada. Tati, obrigada pelo teu carinho, irmão César. Obrigada por compartilhar testemunhos de fé que edificaram minha vida no caminho, viu? Deus abençoe vocês. Vamos lá, gente, sem mais delongas, porque um momento muito especial ainda, que é do ato da ceia, ainda se segue. Lucas 22, já fiquei à vontade, já soltei o 2. Versículos 27 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Lucas 22, versículos 27 em diante. Diz assim o texto: pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Verso 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte. Tornou Jesus a dizer: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então Jesus lhes perguntou, não, somente até o 34, perdão. Não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Essa palavra, ela voltou ao meu coração nessa noite como palavra de Deus para esse dia. E eu acredito exatamente no que eu ouvi da boca do pastor Tiago quando fui entrando aqui no templo.
quando ele dizia, numa atmosfera como essa, eu reproduzi exatamente esta mesma palavra esta semana, numa outra atmosfera como essa, e eu dizia, numa atmosfera como essa, tão profética, palavras se tornam decretos. O espiritual rompe o físico e ele torna real, concreto, tangível aquilo que nós estamos falando numa atmosfera profética, abstrata. Então, sobre essa palavra, debaixo dessa atmosfera, quando eu entrei aqui, o Espírito Santo, como quem sacasse uma flecha da aljava, acertou meu coração nessa noite. E ele disse, diga ao meu povo que eles são o meu trigo. Porque essa palavra fala sobre isso. Então, debaixo dessa palavra, irmãos, eu vou contar de 1 a 3. No 3, antes de você tomar assento, eu vou te pedir para liberar essa palavra que determina o rumo profético, que Deus nos aponta como verdade, como resposta nessa noite para a nossa vida. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa, você é trigo. Aí quando você disser para ela, você vai virar para outra e vai dizer, eu sou trigo. Você entendeu? Para uma você vai dizer o quê? E para outra você vai dizer o quê? É 1, é 2, é 3. Diga aí. Senta dando glória a Deus, porque o trigo é a boa semente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O trigo é a boa semente. Diga glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deixa eu te explicar o contexto desse texto, antes da gente começar a aplicação profética na nossa vida dele. Esse contexto é bem semelhante com o contexto que nós estamos vivenciando hoje, aqui e agora. Um lugar foi preparado para que a mesa do Senhor estivesse posta. Nesse dia aqui o Senhor vai celebrar a última ceia, a última oportunidade que ele tem de estar em comunhão com seus discípulos, antes de ser levado ao Calvário. Ele sabia que a hora dele estava chegando. E literalmente esse episódio aqui, essa narrativa que a gente acabou de fazer menção nessa noite, ela antecede apenas horas, eu disse, do pior momento de dor e agonia que Jesus já viveu na sua história, enquanto viveu entre nós aqui, habitando por num corpo humano. Não há absolutamente nenhum outro momento de maior dor, de maior angústia e de maior agonia que na sua condição humana ele tenha sido impelido no seu processo de jornada ministerial aqui na terra. E ele está apenas há algumas horas essas que ele sabe quais serão. Na verdade, Jesus sabe disso desde que ele começou a cumprir o seu ministério no primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia. Você lembra quando Maria percebeu a situação daquele casamento e foi pedir ajuda a ele? Ele disse para ela, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando ele realiza aquele milagre, porém, em contrapartida a isso, ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele está se referindo a que hora, gente? A hora da sua entrega. Jesus, ele compreendia que tudo que ele fosse fazer no caminho do seu ministério, cada milagre, cada sermão, cada realização que ele operasse, culminava para o Calvário. Então compreenda, na verdade, todos os milagres que Jesus realizou faziam parte de uma apostila pedagógica. Isso, na verdade, compreendia o desejo dele de fazê-los, os seus discípulos, compreenderem como deveria funcionar a manifestação do seu reino aqui na terra. Jesus não estava preocupado, na verdade, em ser ovacionado por ser poderoso através dos milagres que ele realizava. Jesus não só não estava preocupado com isso, como o que ele estava, na verdade, era ocupado em fazer com que aqueles que o seguissem entendessem a motivação dos seus feitos e não apenas a celebração dos seus resultados. Por isso que muitas pessoas que seguiam Jesus, seguiam, mas não permaneciam. Lembra daquela multidão, Marcos capítulo de número 5, aquela mulher do fluxo de sangue que se aproveitou dessa multidão, indo a caminho da casa de Jairo e o tocou, e a hemorragia estancou. Você lembra o que o texto dizia ali? Que a multidão que o seguia o apertava.
Porque na verdade eles formatavam a operação dos milagres que Jesus realizava dentro de um único método exoperante. Quem está comigo, diga amém. Elas começavam a divulgar e a acreditar o quê? O relato que Lucas escreveu na época da operação daqueles milagres, que era qual? Que todas as pessoas que Jesus tocava, elas eram curadas. Completa aí para mim, todas as pessoas que Jesus tocava, elas eram curadas. Por isso que aquela multidão está apertando, porque eles acreditavam que só podiam ser curados se por ele, Jesus, fossem. Aí aquela mulher não podia por ele ser, porque o sangue, sua hemorragia, que era a enfermidade que ela tinha na época, tornava ela imunda de acordo com a lei de Moisés. Em razão disso ela não poderia tocar. Mas por que ela é tão celebrada e ela é utilizada como um exemplo na Bíblia Sagrada? Porque ela não se acomodou por isso. Uma vez que ela não podia por ele ser tocada, ela inaugurou um método que nunca antes foi utilizado por ninguém. Existem crises que Deus permite a gente entrar, não é o ponto hoje não, é só um exemplo. Mas existem crises que Deus permite a gente entrar só porque através da nossa vida Ele quer inaugurar métodos que ainda não foram utilizados por ninguém. Para quê? Para tirar aquele método pequeno que só porque já foi vastamente utilizado, começa a nos levar à crença limitante de que só pode operar de uma única maneira. Antes dela, ninguém tocava nele para receber. Por quê? Porque todo mundo acreditava que tinha que esperar para ser tocado por ele. Por que todo mundo aperta, mas ninguém recebe milagre? Porque está todo mundo esperando ser? Ela não. Uma vez que eu não posso por ele ser tocada, e é por isso que a fé dela é extraordinária. Ela me impressiona. Eu costumo dizer que ela foi, pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Você vê que o sermão nem é sobre ela, mas ela me encanta tanto que eu já parei aqui no texto. Porque, meu irmão, a gente gasta tempo às vezes pedindo tanta coisa porque inauguramos ou estabelecemos um único método e uma única forma de Jesus operar. Ah, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí vem essa mulher, de acordo com a lei mosaica, imunda. Ela não toca nele propriamente na sua pele para que ele não perceba que ela tocou e torne ele imundo. Por quê? Porque quem está buscando cura não faz isso sujando ninguém. Segunda coisa, ela faz isso tocando só na orla das suas vestes. Agora dá uma olhada em casa quando você chegar no texto de Marcos 5 e veja lá se ela pediu para ser curada. Em casa ela inaugurou um método com um pensamento dizendo assim: se eu tão somente tocar, tá todo mundo do lado de Jesus dizendo assim: se ele me tocar eu sou curado. Está todo mundo do lado de Jesus dizendo assim: se ele me tocar, eu recebo a minha vitória. Se ele me tocar, a mulher está em casa, não está do lado, mas olha o método: se ele me tocar, não, se tão somente. Jesus está dizendo: ei, estabeleça métodos dos quais, quando você não tiver mais o que fazer, sua fé seja o suficiente para acessar o que está preparado para você. Ela criou um método. Escuta isso aqui, que isso aqui é muito prático. Às vezes a gente quer colocar um milagre de maneira mirabolante. Isso aqui é prático. Ela criou um método, um plano. Completa para mim, por favor. Ela criou que não dependia de ninguém para ser operado, a não ser dela. Deus está dizendo: sabe por que tem coisas que você não realiza? Porque você diz: se fulano me ajudar, se o outro entrar, se o outro emprestar, se assim fizer. Deus está dizendo: quer ver milagre? Comece a estabelecer planos que só dependam de uma ação simples sua, e se envolva nesses planos. A gente olha para ela e a gente vê coisas extraordinárias, como uma mulher, por exemplo, que já ia saindo e Jesus trouxe de volta. Nessa hora eu até me indigno e eu digo: Deus, não é brincadeira não. A gente fica aqui tentando utilizar tudo que é método que a gente conhece como aquilo que funciona. De repente essa mulher vai lá, toca na orla das suas vestes, é estancada hemorragia no corpo. O texto diz que ela sentiu na hora que ela foi curada, né? E se Jesus não chama ela, ela vai-se embora. Então vou perguntar de novo: ela pediu para ser curada? Meu irmão, olha a ousadia dessa fé. Foi lá, pegou e já estava indo embora. Nem obrigado ela estava dizendo. Pegou. Foi Jesus que disse: alguém me tocou. Jesus agora invadido na glória. Ei, alguém me tocou, né? E era ela disse: fui eu, Senhor. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, gente? De maneira muito simples, essa mulher acessou uma oportunidade, criou um método único, exclusivo. Depois dela aí você vai ver um monte de gente.
Depois dela aí você vai ver alguns casos a mais dessa mesma maneira. Mas veja, essa mulher, ela compreendeu que se ela tivesse a motivação correta pelo método, para o resultado que ela queria,